Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do Ministério de Intercessão O Caminho. Hoje daremos continuidade ao tema de oração na parte 3, tá? E eu gostaria que nesse momento agora você avisasse aos seus amigos, familiares, as pessoas que compõem aí o nosso ministério, né, que estão já conectados e ligados aí. Convida todo mundo, solta o aviãozinho aí no cantinho inferior do lado direito da tela. Vai chamando todo mundo aí. Deixa eu mandar aqui o meu, para todo mundo aqui participar. Estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pronto, já foi aqui para os principais. Então, solta o aviãozinho aí para todo mundo, para que todo mundo aí participe, tá? Nós falamos na primeira parte sobre oração, o entendimento sobre o surgimento da expressão oração, né? Falamos sobre o evento da Ana, que sofria pelo fato de não ter filhos e foi até o templo e se quebrantou diante de Deus. O termo letfalel, né? É aquela oração de quebrantamento, de derramamento, aquela oração onde você se derrama diante de Deus com sinceridade, sem hipocrisia, sem medir palavras. É aquela oração onde o seu coração recebe cura, né? Então falamos no primeiro tema de oração, falamos sobre isso, sobre o letfalel, né? Da onde que surgiu o termo oração, né? Entendemos a importância da oração como sendo uma conexão com Deus. Entendemos que nós somos tricotômicos, somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, mas também nós temos um espírito, e esse espírito se conecta com Deus, e a oração é a melhor forma da via de manutenção da nossa vida espiritual, certo? No segundo encontro, que nós chamamos de oração parte 2, nós fizemos um passeio gostoso na Bíblia. Nós fomos lá desde exemplos da oração de Abraão, falamos de oração lá do Moisés, falamos da oração que Davi fez, falamos da oração do Jonas. Nós fizemos um grande passeio no Antigo Testamento, em várias circunstâncias diferentes, de tipos de oração que Deus respondeu, né? A indagação que nós fizemos é qual é a oração que Deus responde, né? O que é que teve de segredo, né? Entendemos que a oração ela precisa servir o propósito do Senhor e que às vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Então está aí disponível, tá? A live número 1 foi feita aqui pelo Instagram. Tá disponível para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, certo? A live de número 2, ela foi gravada pelo Instagram, porém teve um problema no arquivo, e aí eu tive que pedir o suporte dos amigos aí para a gente conseguir recuperar. Conseguimos recuperar e ela está disponível no meu canal no YouTube, né? Então vou trabalhar rápido aí, breve, para conseguir lançar essa live de número 2 que está no YouTube, no Instagram aqui também. Mas assim que terminar, que eu salvar essa daí, eu vou lançar, aqui está no YouTube aí, né? Vou passar os stories aí e deixar lá nos destaques para que vocês, né, possam acessar também. Então quem não participou, quem não teve a oportunidade, vai lá, olha no meu históricozinho lá nos rios, tem lá live de oração, parte 1. Vou postar aqui também no Instagram a parte 2. Assiste a parte 1, assiste a parte 2, para que você fique bem antenado sobre essa temática que é tão importante para a vida do cristão.
tá? Hoje nós iremos falar sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, ele é um modelo de oração que Jesus deixou para nós. Muitas pessoas enxergam o Pai Nosso como um modelo fixo de oração, certo? Onde é necessário haver uma confissão de repetições, tá? Não é errado orar o Pai Nosso, né, no modelo que está descrito no texto da Bíblia, de forma nenhuma, mas nós precisamos ter uma compreensão e um entendimento superior à leitura ou à repetição de palavras. Precisamos entender o que é que Jesus ele quis dizer, por exemplo, com o Pai Nosso. Era só uma forma mecânica para que você repetisse a oração? Ou será que tem algo por detrás do Pai Nosso? Será que tem alguns ensinamentos importantes acerca do Pai Nosso? Jesus ele deixou isso como um modelo de oração, não como a única forma de orar. E nós sabemos que esse modelo de oração que Cristo deixou, ele traz lições importantes para mim e para você, que a gente precisa examinar antes e durante a oração. A oração, ela precisa servir com um contato com Deus, para uma comunhão com Deus. E esse contato e essa comunhão com Deus, ela precisa servir para nosso aprimoramento. Então, quais são os ensinamentos que nós conseguimos extrair do Pai Nosso? O Pai Nosso ele fala sobre temáticas fortes acerca de humildade, fala sobre santidade, fala sobre adoração, fala sobre obediência, fala sobre o amor, o perdão, fala sobre o pecado também e sobre justiça. Então não adianta eu viver uma vida de qualquer jeito e quando eu estiver angustiado, quando eu estiver com medo, quando eu estiver ansioso, estressado, quando eu me sentir ameaçado, eu chegar, me ajoelhar e repetir o Pai Nosso. Né? É um caminho, é uma solução. Eu não estou dizendo que você não deve clamar, que no momento de dor você não deve fazer. Mas o que eu quero que você entenda é que existe uma mensagem dentro do Pai Nosso. A gente precisa gravar ela no nosso coração, para que a nossa vida se torne um resultado daquilo que Cristo quis ensinar através do Pai Nosso. Para que não seja somente palavras, para que não seja somente um modelo de oração, mas que possa servir de um estilo de vida. Para que aquilo que você fale, para que aquilo que saia da sua boca não seja simplesmente uma vã repetição, mas algo que você acredite, algo que você pratique, algo que seja real. E eu queria ler com você, né, a oração do Pai Nosso, que está lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, que diz assim: Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. É um modelo de oração que Jesus deixou para nós. Amados, o nosso objetivo com essa sequência de lives é de trazer um ensinamento com foco na formação de intercessores. A Bíblia diz em Ezequiel 22:30, a gente tratou sobre isso, né, lá em nosso grupo do WhatsApp, nas nossas reuniões das segundas-feiras, né?
o primeiro tema que nós falamos foi sobre o que é um intercessor, quem é um intercessor. Então, é isso que Deus espera de nós. A Bíblia diz que Deus busca intercessores, pessoas que estejam, né, tapando as brechas do muro, pessoas que estejam se colocando na brecha pelas outras pessoas, pessoas que orem pelas outras, que intercedam pelas outras. E nós aprendemos que a intercessão, ela serve como arma de ataque, mas também precisa servir como arma de defesa. Porque se a pessoa ela não tiver com sua vida no altar, com sua vida correta diante de Deus, ela pode estar atraindo retaliações espirituais caso ela vá intervir em questões espirituais de outras pessoas. E uma das coisas muito importantes que precisam servir como requisito para os intercessores é o conceito da oração. Porque eu não posso fazer algo que eu não entenda. Eu não posso fazer algo simplesmente porque está na moda, porque alguém está repetindo. Eu preciso entender o sinal espiritual, eu preciso entender o porquê daquilo. Porque se não estiver bem instruído, não gera conversão. E é isso que a gente vê em muitas realidades. Quando a gente para conversar com as pessoas, recentemente eu estava com um amigo, né, com o Bonfim, né, um amigo da família, mora, né, em Aracaju, esteve aqui nos visitando, e falando de algumas situações de testemunhos negativos de pessoas que se autodeclaram cristãs. E se nós formos ter uma visão correta das Escrituras, o que caracteriza o cristão é o seu testemunho, é o seu resultado, é o efeito, não aquele que levanta a mão e que diz simplesmente que é. Porque se você diz que sabe, mas não faz, então você não sabe. Se você diz que é cristão, mas você não vive de acordo com a Bíblia, então de fato você não é cristão. Você está se enganando. Você está prejudicando a sua vida. Hebreus 10, do versículo 29 em diante, vai dizer que a pessoa que tem conhecimento das coisas, mas mesmo assim insiste na prática de pecado, ela torna por profano o sangue de Cristo, ela pisa na cruz, ela se torna adversário de Cristo, e Deus diz que ele vai começar o julgamento dele pelo povo dele. Então ser crente não é brincadeira, ser crente não é uma modinha, ser crente não pode ser uma estratégia política, ser crente não pode ser porque o negócio está parecendo que está tendendo a resultado financeiro para alguns, então eu vou ali porque eu quero também ser bem sucedido. Então precisamos entender quem é Jesus, quem é Cristo, qual o projeto dele, qual a obra dele, qual o propósito dele, qual o objetivo dele. Precisamos parar de pensar, de achar que o Cristo quer estabelecer um governo da terra, que quer estruturar templos para exercer um governo de domínio, de articulação, de tendência partidária. Os discípulos pensavam isso no tempo de Jesus. E será que nós vamos estar ainda com esse conhecimento? Será que nós vamos voltar às práticas judaicas? Será que nós vamos voltar a cumprir o mitzvot? Será que a gente vai ter que guardar e celebrar as festas obrigatórias? Vamos ter que voltar aos costumes determinados por números? Será que não entendemos a obra redentora de Cristo? Será que não entendemos o papel da graça de Cristo? Então eu, como cristão, eu preciso entender o que é uma vida com Deus, eu preciso entender o que é oração, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Porque se não houver isso, se não houver entendimento, não tem conversão, é um mero convencido, é um mero Maria vai com as outras, que no primeiro vento vai se abalar, que na primeira tribulação vai esculhambar com o pastor, que na primeira coisinha que apertar ele vai negar a fé. Ele não vai reter firme a confissão de fé, ele não vai entender o que quer dizer os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, mas não se abalam. Porque tem muita gente que está indo servir a Cristo por aquilo que Cristo pode fazer e não por aquilo que Ele é, por entender a expressão dEle. Está indo porque está dizendo que lá vai acontecer, que vai ter. Está indo porque tem uma música legal, está indo porque tem amizades legal, está indo por causa de um network, está indo porque está bacana, está na moda, porque está na Globo. Precisamos entender o que são as coisas de verdade. Então o Pai Nosso, ele não é uma vã repetição, ele é um modelo de oração para que a gente examine e aprenda com ele. O Pai Nosso, ele é um livro de lições
para humildade, para santidade, para adoração, para obediência, para amor, para perdão, contra o pecado e a favor da justiça. Quando ele diz Pai Nosso que estás no céu, a expressão Pai Nosso que estás no céu, ela precisa ser proferida por nós, mas nós precisamos entender o que estamos falando. Quando eu digo meu Pai que está no céu, né? Existe uma filosofia que diz que Deus não está no céu, que Deus é tão grande que ele não cabe dentro do céu. Deus, ele é o próprio céu. Mas quando eu digo assim, Pai, né? Quando eu digo Pai, eu reconheço que eu sou filho. Nenhuma pessoa estranha vai chamar alguém de pai sem conhecer. Eu reconhecer o senhorio de Deus como Pai. Eu ter esse nível de intimidade de começar uma oração e dizer assim, Pai, é o meu Pai. Eu tenho um Pai, eu tenho um bom Pai que fez tudo e faz tudo por mim. Eu sou pai e eu tenho um sentimento extraordinário de amor, de cuidado, de carinho pelos meus filhos, ao ponto de motivar, de instigar, de fazer com que eu viva em prol disso. E às vezes nós vivemos desesperados, descrentes, medrosos, às vezes reclamando, às vezes não aceitando as circunstâncias, a adversidade da vida e esquecemos que Deus é o nosso Pai. Às vezes nos prostramos a certos tipos de tristeza, nos entregamos à depressão e esquecemos da mensagem da cruz, de um Deus que é Pai, de um Deus que entregou a Jesus por mim e por você. Então dizer que é filho de Deus é muito mais do que simplesmente uma repetição de uma reza. Você chamar Deus de Pai, você dizer que Deus que é o Criador de tudo e de todas as coisas, Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que está em todos os locais, que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas, é o seu Pai. O seu Pai não te desampara. O seu Pai não vai te dar pedra se você pedir pão. O seu Pai trabalha por você. O seu Pai não dorme para te proteger. O seu Pai não quer que nenhum mal aconteça com você, mas o seu Pai também quer que você aprenda, cresça e tenha maturidade. Então, Pai nosso que estás no céu. Quando eu digo isso, eu reconheço que Ele está acima de mim. Eu reconheço a grandeza de Deus. Eu reconheço que eu sou humano, que eu sou limitado, que eu sou pecador e que Deus é grande. E às vezes o ser humano, ele tenta se portar como se fossem deuses, usufruindo de um pouco de poder que foi lhe outorgado pelas questões sociais para pisar nos outros, para trazer benefício próprio. Às vezes, a falta desse entendimento de que Deus ele é Pai e da necessidade de humildade que eu preciso ter, de reconhecer a grandeza dele e a minha pequenez. Às vezes, a ausência desse entendimento pode fazer com que seres humanos vivam como se nunca fosse morrer, desconsidere o seu próximo. A gente tem falado muito... eu não me recordo a data, mas fica-se a expressão do acontecimento na minha mente, que foi do impeachment da presidente Dilma, que o Brasil desencadeou uma crise econômica e financeira. E nós vemos situações e circunstâncias de evidências que o nosso problema é de gestão. Nosso problema é organizacional. Não é a falta de recurso, não é a falta de dinheiro. O nosso problema é gestão, é seriedade, é cumprimento de justiça. Se não houvesse tanta corrupção, se não houvesse tanto desvio, se as pessoas que estão diferenciadas, eu não estou querendo aqui pregar um socialismo cego, eu não estou aqui dizendo que é aquele que trabalhou, que herdou, que conquistou, que ele tem que pegar e distribuir para os pobres. Mas eu acho que vale uma reflexão
O porquê que às vezes nós temos um com muito e sobrando exageradamente, outros com nada ou quase nada. Muitos vão chegar dizendo, não, aquela pessoa que está lá quase nada, ela é preguiçosa, ela não quer trabalhar, ela está engessada, ela foi predestinada ao inferno, como alguns dizem, e que ele nasceu para ser aquilo. Desculpa, e que tem que ter aquilo, porque se não tiver alguém que suje, não vai ter ninguém para chegar lá e limpar. E um monte de baboseira de filosofia que se fala aí afora. Mas será que se tivesse uma atenção, será que se o ser humano tivesse uma visão, reconhecendo que ele é pó, que ele não é nada, que um mosquitozinho da dengue que é difícil até de ver, vai lá e acaba com ele, que um vírus invisível vai lá e destrói e mata milhões, e coloca o homem prostrado, um homem que estava dizendo que, né, ia clonar, que ia fazer, que ia acontecer, que ia chegar não sei aonde no universo, que criou tantas teorias e filosofias e que não conseguiu descobrir a cura para um vírus. Um vírus que teve a capacidade de realizar mutação e você tem medidas de controle e não de solução 100%. Então o homem às vezes ele se acha demais, ele se engrandece demais, ele acha que está grande demais, mas coisas pequenas e invisíveis, coisas, né, terrenas, têm o potencial e a capacidade de devastar, de acabar com a raça humana. Então, se nós tivéssemos esse entendimento de que Deus é Pai, que Ele cuida de nós, que Ele está nos céus e que precisamos reconhecer quem nós somos, o que é o produto humano, se nós entendermos que todo ser humano vai virar necrochorume, que todo ser humano vai entrar em um estado de decomposição e de que nada levaremos dessa terra, a gente teria uma sociedade diferente, uma cultura diferente, a gente teria olhos diferentes para os mais necessitados. Ele continua dizendo, santificado seja o teu nome. Se tem uma coisa que Deus não divide, é a glória, é a adoração a Ele. Deus, Ele é ciumento com a adoração. Deus, Ele criou o homem para louvor e adoração. Deus criou o homem para interação, para comunhão com Ele. Precisamos entender que nenhuma outra entidade, nenhum outro ser pode desviar a glória, pode desviar a adoração que é para ser dada a Deus. O termo adoração, ele tem uma tradução sobre servir ou serviço. Então nós adoramos a quem servimos. E eu não poderia deixar de indagar você. Você que me ouve neste momento, você que vai me ouvir posteriormente. A quem você tem servido? Aonde que está o seu coração? Onde que está a dedicação da maior parte do seu tempo? Onde estiver a sua resposta, ali está o que você adora. Uma vez uma pessoa me perguntou por que não se vê mais operação de milagres e maravilhas. Uma vez uma pessoa conservadora falou que não existe mais isso, operação, isso foi na igreja primitiva. Mas eu tenho uma ideia sobre essa colocação. Eu acredito que sinais, prodígios e maravilhas, né, que a Bíblia diz que seguirão aqueles que creem, eles deixaram de acontecer porque a fé das pessoas foram se esmurecendo. E a fé das pessoas se esmurece porque perde a essência da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Hoje você vê muita pregação de doutrina, de costume, de prosperidade, de aceitação ao pecado, de sociologia, de antropologia, de comunismo, de capitalismo, de neoliberalismo, técnicas de hipnose, pregações motivacionais, neurolinguística, psicossomática, buscar o equilíbrio, combate às psiconeuroses, né? Muita pregação para massagear o ego das pessoas e às vezes muito pouco da essência do Evangelho. Aí a essência do Evangelho vai deixando de ser pregada e vai entrando filosofia. A filosofia não produz fé. A filosofia não desperta fé. E as pessoas vão desvinculando o seu pensamento.
aí vai rachando, aí vai criando um movimento, aí surge o neo não sei o que, aí surge a tendência não sei o que, aí surge o que o cara tá chamando de teologia escura, aí daqui a pouco surge aquele que aceita tudo pecado, aceita aquele que isso, aquilo, aquele que pode usar isso e aquilo, preocupados em costumes, em questões humanas, e pouca atenção e vocação para a essência das Escrituras. Então, quando isso acontece, o foco de Deus se perde e a glória não vai para Deus, a adoração não vai para Deus. A congregação passa a servir a filosofia, passa a servir a demônios, passa a servir a apostasia, passa a servir a Mamon. Mamon hoje é um dos grandes deuses aí que é adorado em muitas estruturas e localidades. Mamon, o deus do dinheiro, o apego exacerbado ao dinheiro, as teorias, né, inovadoras da prosperidade, né? Esses caras que fica aí dizendo que por que você está sofrendo, por que você não ganha 28 mil reais, é que você tem uma vida de merda, venha para o programa aqui da pior semana da sua vida. Como que se a gente tivesse que servir a Cristo para ter resultado financeiro e ser bem sucedido financeiramente. Como que servir a Deus fosse você ostentar um carro de teto solar, você chegar e mostrar ali que você trabalha com aplicação e que você consegue pagar um rodízio ali em segundos de aplicações que você faz. E muita gente vai achando que isso é o evangelho e seguindo essa teoria. E a glória se desvia. A expressão santificado seja o teu nome. É isso que eu quero que vocês entendam, que não adianta eu chegar e dizer Pai nosso que estás no céu, e eu não reconhecer quem é Deus, eu não entender que Deus é meu Pai, eu não me portar como filho, eu não me preocupar com os outros. Santificado seja o teu nome, né? A gente quer ainda levantar as mãos, hipocrisia. Santificado seja o teu nome, mas não está nem aí para Deus, não está nem aí para comunhão com Deus, né? O teto é de bronze, os lábios impuros, vive na prática do pecado, não está nem aí para ninguém, não tem uma vida voltada para o Senhor, está ali por vã repetição. Santificado seja o teu nome. Uma vida de hipocrisia. Ele está prejudicando a própria vida. Ele está falando e repetindo uma coisa, mas ele não entende aquilo que ele está falando. É um processo de semi-analfabetismo cristão funcional. Repete, tá lá no meio da congregação, aí levante sua mão, bora tirar foto, não sei o quê, né? Como a gente vê em alguns locais aí de cultos que parece que são ensaios para postagens. O cara tá ali desvinculado de tudo, viajando, pensando em qualquer outra coisa menos em Cristo. Aí daqui a pouco aparece alguém ali para tirar uma foto ali dentro do culto, aí ele se conserta e tá lá, santo, santo. E não entende o que está falando. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. A paz de Cristo que excede todo entendimento. A paz de Cristo que provoca fé, que produz resiliência, que produz resistência para que você suporte um momento ruim. Aí eu tô lá dizendo, venha o teu reino, e qualquer coisinha que acontece, eu tô me abalando. Qualquer coisinha eu me inflamo, ninguém pode falar nada comigo. Um tropeção e eu já tô na pegada da lacração. Porque é uma coisa que virou, né? Antes, os cristãos, a maioria deles, principalmente da igreja evangélica brasileira, se aperfeiçoava para ter Bíblia e ter uma lacração dentro da Bíblia. Para quando alguém viesse com argumento, quando alguém viesse com questionamento, você ter o texto de cola para soltar naquela pessoa. Essa era a lacração do cristianismo. Hoje, depois desse momento de patriotismo, de não sei o que aí que está surgindo, os caras desvincularam da Bíblia, estão perdendo
da Bíblia, e aí agora é dar um queimão nos outros, é rebater, é olho por olho, é dente por dente. E às vezes as conversas de igreja, dos convívios fora da congregação, é mais em questões políticas, sociais, em sistema, em capitalismo e machismo estrutural, do que a palavra de Deus, do que o evangelho. Saudade da época que a competição era pergunta bíblica, quiz bíblico, que tentava, né, estimular entre os irmãos ali o aprendizado cristão, o aprofundamento das escrituras. Então, como é que eu faço uma oração dizendo, venha o teu reino, né? E eu não entendo que o reino de Deus é paz, e que se o reino de Deus vem sobre mim, a paz está em mim, eu não me desespero, eu não me abalo, eu não desisto, eu não rebato, eu não vou com vingança, eu não respondo à provocação. Venha o teu reino, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria. E a gente vê uma geração imensa de pessoas doentes, de pessoas entregues à depressão, entregues à baixa estima. Eu não estou menosprezando e desconsiderando os problemas emocionais, as neuroses, a depressão, as psicoses. De forma nenhuma. Hoje a gente vive uma geração psiconeurótica, né? É ansiedade, é estresse, é compulsão, é obsessão, é depressão, é transtorno bipolar afetivo. Virou moda, todo mundo tem que estar enquadrado dentro disso daí, mas a Bíblia tem solução para isso daí, porque se a palavra de Deus é plantada, se você ensinar dentro da palavra de Deus, se você saber o que é a palavra de Deus e buscar viver, você não dá a vez aí. Porque quando vier o estresse, a palavra de Deus vai dizer para você, ó, vem o teu reino, receba a paz. Porque quando vier para você a angústia, a palavra de Deus vai vir, que o Senhor é seu refúgio, é sua fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus vai vir dizendo que as coisas de Deus têm ordem e decência, que o homem de Deus tem que ser moderado, que a paz de Deus excede todo entendimento, que a gente tem que seguir a paz com todos, de que Jesus tem o poder sobre tudo e todos, sobre a morte, sobre a tristeza, sobre as dores. Seja feita a sua vontade. Meu Deus do céu. Quem tem coragem de chegar e falar isso para Deus? Seja feita a tua vontade, Senhor. Respeitar a vontade de Deus. Dizer não para si mesmo. A Bíblia diz que o cristão, a cada dia ele tem que tomar sua cruz e seguir a Jesus. Essa cruz é a vontade do Senhor. É negar a minha vontade, o meu eu, o que eu quero, o que eu acredito. E hoje a gente vê pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, mesmo dentro da igreja, enxerga o reino de Deus como uma parte da sua vida. Vive uma vida completamente desfocada, desvinculada do reino. É os seus negócios, é a sua casa, é o seu carro, é os seus projetos, é a sua faculdade, é a sua família, os seus filhos, é os seus sonhos, é as suas férias, tudo eu, meu. E um dia que entra, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade é reconhecimento do senhorio do Senhor, é submissão ao Senhor. É reconhecer que a vontade de Deus precisa imperar. E a vontade de Deus, ela precisa ter permissão nas nossas vidas, porque Deus não é invasor. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz e abrir a porta, ele entra e ceia. Então a vontade de Deus, ela precisa ser recepcionada por nós. E a recepção da vontade de Deus é justamente a gente negar a nós mesmos para fazer a vontade dele. Eu não estou aqui querendo dizer que seguir a vontade de Deus é ser displicente contra si, contra a sua família, as suas responsabilidades. Porque precisamos assumir as nossas responsabilidades sociais, familiares. Assim na terra como nos céus. Reconhecimento do reinado e do domínio do Senhor sobre tudo e todas as coisas.
Precisamos que Deus ele é o regente da vida e da existência. Quando eu declaro que seja feita a vontade dele, na terra e nos céus, é eu ter uma submissão e um reconhecimento do domínio dele sobre tudo e todas as coisas. Se eu reconheço isso, eu não reclamo, eu não critico, eu não reclamo da adversidade, da luta, do deserto, da tribulação que eu estou passando, porque se a vontade dele se cumpre na terra e no céu, então o status que eu estou hoje, mesmo aceitando a vontade de Deus, mesmo clamando pela intervenção dele na minha vida, e mesmo assim eu tenho aquela luta para passar, é porque ele tem algo ali para me ensinar. Porque a murmuração às vezes ela pode soar para Deus como que se ele não sabe o que faz, e que se você ou eu estivesse no local dele faria melhor, diferente. Às vezes não entendemos que precisamos passar pelo processo para alcançar aquilo que ele tem para as nossas vidas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer suprimento. Deus ele é o nosso El Shaddai. Ele é o Deus que nutre, ele é o Deus que sustenta. O pão nosso de cada dia, ele quer dizer cuidado, ele quer dizer suprimento, ele quer dizer zelo. Ele quer dizer que Deus ele vai entregar para nós aquilo que nós precisamos. E quantas pessoas hoje não estão desesperadas, estão tomadas pela ansiedade, pelo que está de acontecer? O que ela vai ser, o que ela vai se tornar, se ela vai ter dinheiro, se ela vai ficar desempregada? Quantas pessoas não estão transtornadas com um monte de possibilidades? A palavra de Deus diz que quando a gente busca o reino de Deus e a justiça dele, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que ele nos dá o pão nosso de cada dia. Pão é sustento. A palavra de Deus diz que nunca houve um justo desamparado ou sua descendência mendigar o pão. Mas às vezes o desafio vem sobre mim, sobre você, para que a gente possa confirmar a palavra, porque a palavra precisa se cumprir. E às vezes Deus permite que situações aconteçam para que a gente possa conferir a palavra e cumprir a palavra. As pessoas precisam entender que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais será acrescentado. Mas a promessa de Deus não é de suprir vaidade. A promessa de Deus, ele não é que a gente sirva como um bebezinho que fica tomando leite o tempo todo, mas que a gente receba alimento sólido. A promessa de Deus é que a gente tenha maturidade emocional e espiritual. E entender que não precisamos estar focados em acumular tesouro na terra, porque a nossa permanência será na Nova Jerusalém. A nossa possessão será nos céus. Estamos aqui de passagem para um teste. Então o mais importante é cuidar da nossa vida, da nossa salvação, da nossa família e daqueles que amamos. Pessoas que se dedicam tanto ao trabalho, que vivem em prol do trabalho, trabalham, para sobreviver. Desculpa, é o contrário, vivem para trabalhar, somente pensando no trabalho, tá ali 12, 14 horas por dia, chega em casa pensando em trabalho também, e acumular tesouro, e às vezes não usufrui de nada daquilo, não gasta, às vezes fica como herança para que os parentes briguem. Pessoas que meus filhos, contando a história de uma mulher do interior, segundo eles, foi Dona Flora, minha sogra, que contou, que disse que tinha uma mulher lá na Umburanas que andava com uma sandália na cabeça, que a dela tinha quebrado, ela comprou uma sandália nova, ela ganhou, não lembro, e ela andava descalça, com a sandália na cabeça, e quando chamava lá, ô fulana, por que tá com essa sandália na cabeça? Diz que ela respondia que não era para gastar. Então tem gente que anda dessa forma, se sacrificando, se privando das coisas,
Às vezes, como essa mulher botando uma sandália na cabeça porque não tem fé o suficiente para crer que se aquele calçado quebrar, Deus vai dar a condição dele comprar outro. A palavra de Deus diz que Deus provém do campo, que Deus provém do passarinho. Eu me lembro de quando criança, né, que lá em casa tinha uma árvore na frente e aparecia meio mundo de pardal. E eu não conhecia, era menino, não sabia de passarinho, eu queria pegar aquele pardal para criar, né? E o pessoal chegava e dizia, rapaz, você é doido, você vai criar um pardal, né? Vai criar um pardal aí, não tem valor não, esse bicho aí não canta, não tem nada não. E aí às vezes um ser que para algumas pessoas diz que é insignificante, que não é digno de você alimentar e cuidar. Mas aquele que os homens têm como insignificante, Deus cuida, provinho dele. Então, se Deus cuida do campo, se Deus cuida do passarinho, como é que ele não vai cuidar de mim e de você? Sendo que ele deu a vida dele por mim e por você. Deus, ele não nos desampara. Deus, ele não se esquece de nós. A palavra de Deus vai dizer que por mais que a mãe que amamentou seu filho se esqueça dele, o Senhor não esquecerá de nós. A Bíblia diz que Deus, ele pensa em nós o tempo todo de acordo com a quantidade de grãos de areia, que são infinitos. Então precisamos buscar o reino de Deus e a justiça dele e crer que Deus acrescentará tudo, mas ele acrescentará o necessário, ele dará suprimento. Eu não estou dizendo que você não tem que ter projeto, sonho, que você não tem que ter estiga para conquistar, para avançar, mas o seu coração não pode estar naquilo. Porque onde o seu coração estiver, ali estará o seu foco. E se seu foco for bem, se seu foco for dinheiro, seu coração vai ficar preso naquilo ali. E aí a sua mente, o seu coração, a sua alma vai estar preso àquilo ali. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus, ele quer ensinar para nós através, Jesus, ele quer ensinar para nós através desse trecho, sobre união e unidade, sobre lei da semeadura, que nós colhemos o que plantamos, sobre pureza de coração, sobre reciprocidade, sobre não querer tirar os cílios do olho dos outros sem antes tirar o travessão do nosso primeiro. Ensinar para nós que se eu quero exigir algo de alguém, eu preciso ser exemplo antes. Ensinar que se eu quero cobrar santidade, se eu quero cobrar presença, se eu quero cobrar amor, eu tenho que ser dessa forma, eu tenho que fazer primeiro. Deus, ele quer nos ensinar que ao invés da gente cobrar a educação dos outros, a gente precisa mostrar a nossa educação. Então, perdoar o meu próximo é um ato de coragem, é um ato de reconhecimento ao perdão que Deus direcionou para nós. Então, pedir que Ele me perdoe, assim como eu perdoo os meus devedores, a quem me ofendeu, a quem pecou contra mim, é uma perspectiva de igualdade. É um ensinamento do Senhor de que a gente não pode usar de soberba para com as coisas. De que precisamos ser justos com as coisas. Essa é a visão sobre perdoa-nos assim como nós perdoamos. Se uma pessoa ela peca contra você, se uma pessoa erra contra você, você não pode se inflamar. Você não pode levar aquilo para o seu coração, porque o Senhor já te perdoou. E Ele já ensinou o caminho que você tem que lidar e tratar. Pessoas que guardam rancor, pessoas que endurecem seu coração, pessoas que vão construindo para si entulhos por conta de birras, de relacionamentos,
de conflitos e atraindo rancor, mágoa, ódio em seu coração. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos, porque quando Deus nos perdoa, Ele traz para nós a legalidade para que nós possamos perdoar o nosso próximo. E se eu perdoo o meu próximo, eu estou confirmando o perdão de Deus para a minha vida. E não nos deixe entrar em tentação, cair em tentação. Aperfeiçoamento, cuidado, proteção. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que se levantar 11.000 demônios contra você, 1.000 cai de um lado e 10.000 cai do outro. Mas isso é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Então, Deus, Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Ele não nos deixa cair na tentação. Mas a gente precisa estar com Ele. A gente precisa habitar no seu esconderijo. Habitar no esconderijo do Senhor é estar com o Senhor, é viver com o Senhor, é passar tempo com o Senhor, é aprender com o Senhor. É uma vida de comunhão, de oração, de consagração, de jejum, de meditação na palavra. Não nos deixar cair em tentação não quer dizer que você não vai ser tentado. Vai dizer que Deus sempre vai lhe dar condição de suportar a tentação e a tribulação. Quer dizer que não vai haver nenhuma tentação que você não consiga vencer. Que não vai haver nenhum fardo que você não consiga carregar. Que vai haver sempre um escape. Então não reclame da luta, não reclame da turbulência, não reclame da tribulação. Porque às vezes essas circunstâncias, elas são oportunidades para que se cumpra o que Deus determinou na palavra. Ele não vai nos deixar cair em tentação. A gente vai insistir, vamos lutar, mas não vamos cair. E se cairmos, não ficaremos prostrados. De que não há jugo que a gente não consiga, não há fardo que a gente não consiga suportar. De que sempre há uma válvula de escape, de que sempre há uma saída. Mas livra-nos do mal. Livrar do mal é manifestação de amor, de compaixão, de misericórdia e de vitória sobre o mal. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor o tempo inteiro, buscando uma brecha nossa para que possa nos tragar. Mas o Senhor, Ele diz e promete para as nossas vidas, que Ele nos livrará do mal. Mas existem pessoas que têm um posicionamento acreditando que Deus nos livrar do mal é nos ausentar das dificuldades, das turbulências, das tribulações, mas não é isso. Porque às vezes Deus ele nos livra da tempestade, mas às vezes Ele nos livra na tempestade. Às vezes Deus ele vai permitir que você vá lá para o meio da tribulação, da turbulência, que você vá lá para o ninho da cobra, para que você vá lá para o esconderijo da onça, para que Ele chegue lá e mostre para você que você é forte, que você consegue suportar, que você consegue vencer, e Ele vai lá e te livra do mal. Existem lutas na nossa vida que não é para nossa morte, mas que é para a manifestação da glória de Deus em nossas vidas, para que a gente aprenda a reconhecer que Ele é Deus e que Ele é o Senhor para nossas vidas. Então não reclame da dor que você está passando, porque cada dor e sofrimento que você está passando, ela pode ser permissiva ou concessiva do Senhor, e Ele sempre tem algo a nos ensinar. E finalizando, quando Ele diz assim: porque teu é o reino e poder e a glória para todos sempre. Triunfo de Cristo, vitória de Cristo. Porque todos os reinos são dele,
porque Ele é o Rei dos Reis. O poder é dele, porque Ele é onipotente, porque nada nem ninguém está acima dele, porque céus e terra se prostram diante dele, e a glória é toda dele, eternamente. Estamos vivendo um momento de teste. Estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vivendo um momento onde nós estamos sendo lapidados, estamos sendo construídos para a Nova Jerusalém. E muita coisa do mal Deus permite que aconteça para que essa purificação seja exercida em sua igreja. Mas chegará o tempo onde o noivo, o nosso noivo Jesus Cristo, voltará em glória como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que está escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que os olhos brilham como chamas de fogo, aquele que reluz como a neve. Ele virá em glória, o cavaleiro do cavalo branco, a estrela de Davi, aquele que tem poder sobre tudo e todas as coisas. Ele virá, ele retornará, ele virá buscar a sua igreja e reinará em glória. Então, amados, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, para que o nosso entendimento sobre o Pai Nosso seja aperfeiçoado, que não seja simplesmente uma vã repetição, que não seja simplesmente algo mecânico ou involuntário saindo das nossas bocas, mas que a gente entenda o sinal de todas as expressões do Pai Nosso e que a gente possa se colocar como filhos diante dele, que faz uma oração consciente, uma oração sabendo daquilo que está falando, daquilo que está pedindo. A Bíblia diz que às vezes não recebemos porque não sabemos pedir, porque pedimos mal, mas se nós entendermos o modelo de oração que Deus deixou para nós, que é mais do que uma forma de orar, mas ensinamentos para a nossa vida, sobre coisas que precisamos não simplesmente ter, mas coisas que precisamos ser, coisas que precisamos apresentar evidências de resultados, para que o Pai Nosso, para que a nossa oração seja aceita diante de Deus. Amém? Queria orar por você agora. Se você tiver na condição, feche seus olhos. Se não, você ora junto comigo e confirme em espírito. Espírito Santo de Deus, neste momento agora, meu Pai, eu oro por as pessoas que participaram dessa live, as que estão em tempo real neste momento, que receberam a Tua palavra. Senhor, que esta palavra possa, meu Deus, fixar na mente e no coração delas. Nos ensina, meu Deus, a orar. Nos ensina, Senhor, a falar contigo. Meu Deus, que o Pai Nosso não seja mais uma vã repetição das nossas bocas, mas que a gente possa entender o sinal de cada detalhe deste modelo de oração. Meu Deus, eu te peço neste momento, meu Pai, que o Senhor entre em solução sobre o problema de cada pessoa, de cada vida. Se alguém, meu Deus, que está ansioso, estressado, angustiado, se alguém, meu Deus, que está sendo dominado pelo pecado, pelo vício, pelas obsessões e compulsões, que o poder do Teu Espírito venha sobre ela agora, meu Deus, quebrando toda amarra, todo o laço do maligno, do pecado, toda maldição hereditária que caia por terra agora em nome de Jesus. Abençoa também aqueles, meu Deus, que assistirão posteriormente. E que a Tua palavra, meu Deus, penetre no coração deles, meu Pai. Porque somente a Tua palavra tem o poder de gerar conversão, salvação e fé sobre o ser humano, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus continue abençoando vocês. Obrigado por todos aqueles que participaram online, que interagiram aqui conosco. A Lori Couto, nossa amiga lá da Ebenezer, a Lone lá do Projeto Mulheres Unidas Camaçari, a Elaine Santana,
o Galinchim aí, nosso amigo de bairro aí de muito tempo, né? A Elma Barreto, o Paulo César, a Belisa, o Edson, Elane, Rafael, Marcelo, né? Travou aqui, já não estou conseguindo mais ver. Tem outras pessoas também que participaram, né? Amém. Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração. Em breve estaremos aí, né, dando continuidade às nossas lives, né, para abençoar a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Shalom!